coisa, um sentimento assim. É nostalgia. Mas de Curitiba lá, daquele dia que eu já fui. passou um tempão já, né? De Curitiba, faz 3 anos. É, né? Então, foi 18 aquilo? Foi. Ou 19? Foi 18 mesmo? Foi 18, cara. 3 anos. 3 anos então dá pra sentir nostalgia. Acho que sim, né? 3 anos dá, né? Mas eu não, cara, eu não fico muito pensando Não, pra ser sincero, eu não sou desses caras que ficam remoendo o passado. Tu vive no presente pra caralho, né? Eu deixo o passado no passado, assim, sabe? Tipo, em certas coisas, eu lembro das coisas do passado, entendeu? E há certas coisas que eu vivi me ensinaram coisas que eu nunca esqueço. Mas eu não fico lembrando das situações específicas. Eu tento, inclusive, talvez seja uma dificuldade minha de lembrar das coisas, sabe? Fico tentando lembrar da minha infância, lembrar de cenas específicas. Eu lembro de muito pouco, assim, sabe? Eu sei que eu vivi muito mais do que eu lembro, né? E como é que isso afeta o teu presente? Porque, de certa forma, a gente tem que lembrar de coisas do passado pra balizar o nosso presente. A gente não precisa lembrar conscientemente, né? A gente tem uma lembrança inconsciente, que eu acho que é o que realmente nos move de verdade. Porque o que é o consciente é uma fração do que a gente é realmente, né? O consciente. É. Tu acha que a gente vive baseado mais em consciência do que consciente, então? Com certeza. E as escolhas que a gente faz aqui, tudo que a gente constrói aqui, é o algoritmo funcionando. E tem pessoas que eles têm a consciência, mas elas não são conscientes da inconsciência. Sim. Ou seja, ela sabe que a inconsciência existe, mas não entende como ela funciona. Então eles são conscientes, eles têm a consciência, mas eles são completamente inconscientes sobre a inconsciência. Tá, mas tu ter criado o Flow, por exemplo, foi uma atitude inconsciente? Não, ou foi consciente? consciente. Mas baseada no teu subconsciente? Foi baseada no meu consciente mesmo. Porém, o meu subconsciente foi quem me deu toda a base para eu tomar uma decisão. Então o teu consciente ele serve para tu decidir algo. E a construção desse algo é o subconsciente que toma conta? Sim, o consciente ele bate o martelo. Sim. Mas agora, o subconsciente é o que move a mão para bater o martelo. E o que bate de fato é o consciente? O consciente eu falo, eu tomei essa decisão. Aí você toma uma decisão, aí a coisa acontece conscientemente. Tipo, eu criei o Flow conscientemente, eu queria criar o Flow. Aí falando lá o Igor, compramos o equipamento, isso foi consciente. Mas a minha motivação para a criação do Flow, talvez ela tenha vindo inconscientemente. Veio das horas que eu assisti o Joe Rogan, veio da minha necessidade de trocar, ter um público diferente, veio de medos, veio de frustrações, veio de uma construção inconsciente minha, mesmo que conscientemente eu tomei a decisão de fazer o podcast, mas o que me capacitou de tomar uma decisão consciente foi o meu inconsciente. Então é como se o subconsciente fosse uma caverna escura, e aí ele tenta iluminar, ele joga um raio de luz, que esse raio de luz atinge teu consciente. Isso. E aí tu dá uma pista. Um podcast, vou fazer um podcast. Isso. Só que todo aquele caldeirão todo tá rolando no subconsciente. Exato. Nessa caverna escura. Total. Tipo, ele é tipo uma máquina, ele pega todas as informações que acontecem nos seus sensores, ou seja, sua visão, audição, paladar, percepção, tal. Ele pega todas as informações, ele põe tudo nessa caixa preta, ele joga vários algoritmos lá dentro pra quebrar essas informações e degustar essas informações e entender essas informações. E aí ele manda ela, tipo, um pratinho feito, uma lasanha dessas informações pro teu consciente. Aí o consciente fala, uma lasanha. Então o consciente ele é escravo do subconsciente. Então no fim, a consciência não é uma coisa, um livre-arbítrio, por exemplo. Não, porque o seu inconsciente pode te ajudar a domá-lo. No sentido que você pode pôr o seu inconsciente para trabalhar sobre ele mesmo. Tá, inconsciente e subconsciente é a mesma coisa aqui ou são coisas diferentes que a gente tá usando? Não, eu tô falando que você pode colocar o seu inconsciente para trabalhar, para descobrir, para entender o seu próprio inconsciente. E como você faz isso? Conscientemente. O inconsciente é a mesma coisa que o subconsciente, só pra eu entender os termos. Não. É a mesma coisa Não. ou são 3 coisas? Você tem a mente. Tá. Dentro da mente tem duas coisas. Tem o consciente e o subconsciente. Tá. O que o consciente é? Todos esses algoritmos, toda essa quebração de número, toda essa interpretação de dados. Sim. O que é o consciente? É o paladar, é a papila degustativa do subconsciente. Ele pega as informações já prontas, já digeridas, e daí o consciente faz uma análise por cima. Mas essa análise ela é feita a partir do que, se ela não tem uma base? A análise ela é feita a partir... Não, o consciente ele funciona de um jeito também. Ele tem uma lógica.
Ele também ele também processa dados de certa forma. Mas ele é livre ou ele tá preso a um sistema que nem o subconsciente tá preso? Porra, eu não sei, você tá perguntando pro Monark essas coisas, mas Sim, não mas sei. por isso que eu tô perguntando, que é o Monark, porra. Não, Porque eu sei que tu vai ter uma resposta muito bom, eu louca. sei que eu vou inventar coisa É, aqui. mas é isso que eu quero. Ah, Eu então- não quero informação Mas qual que foi correta a pergunta mesmo? O consciente, ele é livre ou ele também tá preso a um Não, maquinário? não é livre. Ele tá totalmente preso ao maquinário. O meu ponto é que o consciente, ele pode afetar o inconsciente. No sentido que você pode trabalhar o seu inconsciente com o consciente. Sim, tu pode... Você consegue treinar o seu consciente. Por exemplo, você pode conscientemente escolher quais são os dados que o seu inconsciente vai captar. E vai prestar atenção. Se eu quiser, eu me tranco num lugar escuro, conscientemente num lugar escuro, sem nada. Eu tô limitando a percepção do meu inconsciente. Dessa mesma forma, eu posso alimentar o meu inconsciente com outras percepções. Ou focar o meu inconsciente em certas coisas. Isso é o trabalho do consciente, da consciência. E então a consciência, ela tem um trabalho de moldar o inconsciente. Então não é uma via de mão dupla, Tá, mas quando o teu... de mão única. Não é só o inconsciente que manda na consciência. São duas ferramentas do cérebro que elas trabalham em conjunto. Só que um tem um papel mais de analisar números e o outro é um papel mais subjetivo. Ele analisa conceitos e não sei o quê. E é uma coisa mais emocional. E eu não entendo muito bem como funciona a consciência, de verdade. Mas é diferente do inconsciente.